Vamos ver. Boa noite, Fernanda. E aí? Ô, véi, você continua sumida pra mim. E, e da outra vez eu saí, mas assim, não fui eu que pedi pra sair, não. Eles me saíram, o Instagram me tirou. Estão boicotando a gente, Tá amiga. me tirando. Bom, já deu para perceber que de influencer mesmo a gente não sabe muita coisa, Nossa, não. gente, acabou. E é isso, viu, gente? Muito obrigada. Pessoal, ó, tem o povo tá vendo, a Fernanda aí até respondeu. É, Vocês estão vendo nós duas? Quem tá aí na live ou tá assistindo? vendo uma só? Sinceramente, eu vou fingir que é telefone, ligação telefônica, e eu vou ficar aqui olhando só para minha própria cara e. Ah, não, a Fernanda tá vendo as Vendo as duas. duas, eu também tô vendo as duas, amiga. Eu acho que aí Bom, eu. a minha do meu lado, e é isso aí, eu acho que é isso. Se eu te cortar, é porque eu não tô vendo sua boca mexendo. Tá bom. Bom, então vamos começar aqui nossa live. Vamos. Essa é uma live de aquecimento para o evento Imersão em Obstetrícia, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, que é um evento onde eu vou falar para profissionais da obstetrícia como fazer uma obstetrícia cada vez mais segura. E eu convidei a Carol, que é a minha professora e mestra maravilhosa. E estamos juntas aí nessa missão, né, amiga, de levar uma Então, obstetrícia cada vez mais segura para os profissionais e para as mulheres deste Brasil. Vai, se apresenta aí, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre esse tema maravilhoso que nós escolhemos. então, né? A gente. Eu me identifico muito com a Tainá, né? Nós duas somos médicas obstetras, nossos caminhos cruzaram no Sofia Feldman, que foi onde a Tainá se formou, e onde eu fiz como se fosse uma segunda residência, né? Na verdade, eu sou médica obstetra também, me formei em Belo Horizonte, na maternidade Odete Valadares, mas o Sofia me adotou, né? Todos esses últimos anos aí da minha carreira profissional, eu passei por lá e tive a oportunidade de ver profissionais incríveis sendo formados. Dentre eles, né, a Tainá, que enfim, ela, além da excelência técnica, né, ela trouxe aí para a gente uma resiliência e uma capacidade aí de lidar com adversidades em cenários críticos que é o seu dia a dia, né, Thay? É, a gente estava conversando recentemente, né, que eu sou do interior, você também do interior de Minas, e eu falava que eu não queria ficar na capital de jeito nenhum, que eu queria voltar para o interior, e aí eu não sabia se eu ia voltar para minha cidade natal ou se eu ia voltar para o Espírito Santo. A Fernanda, que está aqui na live, ela é do Espírito Santo, de onde eu fiz faculdade. E eu pensava em voltar para lá também. Ela é enfermeira obstetra lá. E aí acabou que o destino me trouxe para Ilhéus, Bahia, que foi assim um chamado mesmo, né? E quando me convidaram, falaram que eu ia enfrentar grandes desafios e enfim, eu tive isso como realmente um chamado assim para exercer realmente a obstetrícia que eu acredito e que salva vidas, né, de muitas pessoas. E foi e tem sido isso. Então, quando a gente discute os casos e avalia a realidade da obstetrícia aqui, a gente percebe que não é tão distante como o do Afeganistão, né, que você esteve lá. E
eu sempre falo que é isso. Às vezes a gente quer ir para fora do país, mas dentro do nosso país existem situações muito adversas, mas muito adversas mesmo, extremas, e coisas que eu vi aqui que eu nunca imaginava que eu ia ver na minha vida. E a gente tem. Foi a partir daí, né, que surgiu esse desejo de levar esse conhecimento mesmo para outros colegas, porque a gente sabe que o Sofia, que BH, né, o Odete, onde você formou, até mesmo algumas cidades do interior de Minas não se comparam com o resto do Brasil, né? Quando a gente fala de Sudeste, Sul, assim, o eixo Sul-Sudeste, a gente não tem a menor noção do que acontece no interior desse país. E depois que eu vivi isso na pele, eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Afinal, não dá para a gente deixar essa assistência centralizada no Sul-Sudeste, né? E ainda assim a gente sabe que ainda aí no Sul, no Sudeste, a gente tem uma assistência muito precária. E, enfim, quando a gente fala de Norte, Nordeste, né, isso vai piorando, os índices de mortalidade materna vão subindo. E essa missão aí de se tornar influencer, né, foi justamente para isso. Você sabe, Thay, que quando eu, sei lá, quando eu me formei, né, quando eu estava ali na residência de GO, isso aí tem uns 10 anos, né, a gente usava muito Facebook, né, e quando eu, então, o Instagram ainda era um lugar onde a gente colocava só foto de comida, né? Foto de comida, foto de viagem, né? De preferência, um pedaço de uma música. O Facebook, ele foi um lugar, assim, onde eu encontrei outras pessoas, sabe? Porque eu acho que, de certa forma, a internet, ela é uma ponte, né? Para conectar as pessoas, né? E eu lembro de entrar num grupo que chamava Autoginecologia e Dicas Naturais. Era um grupo de Facebook, hoje em dia ele está encerrado, já tem alguns anos, mas ele tinha 50 mil pessoas. E lá nesse tinha muita gente de Belo Horizonte, muitas mulheres que estavam com vontade de conhecer melhor seu corpo, aquela coisa toda. E de repente, minha luz resolveu funcionar. E de repente, as pessoas começavam a querer tirar dúvidas, né? Aquela coisa, né? Que hoje em dia talvez seja mais aquela coisa do grupo de WhatsApp. Tipo, olha, o que é isso aqui? Aconteceu tal coisa e tal coisa, o que eu faço? Aí a outra, ai, pinga, melaleuca. E aí, quando eu fui entrando com as partes, não quer mais funcionar. Com as partes técnicas, as pessoas começaram a me conhecer de alguma forma, sabe? Então, assim, eu fico olhando que até onde eu cheguei hoje, né? Onde que eu tô hoje em relação às redes sociais, né? Acho que o Facebook ele tem um lugar muito importante. Depois desse lugar, para mim, no Instagram, eu tinha uma vontade de. Na verdade, isso veio muito atrelado na época eu estava trabalhando com outras duas obstetras numa clínica, né? A gente tinha essa empresa de acompanhamento de parto, etc. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que virar, né, blogueira aqui de Instagram, e a gente fazer uns posts. E aí, quando começou a pandemia, eu resolvi falar sobre o Covid, que foi uma coisa assim, vou falar sobre esse negócio aqui primeiro e tal. E um dos primeiros vídeos, se você for voltar lá no meu feed, foi um vídeo muito antigo que eu fiz em 2020. Você vê, nem é tão antigo assim, né? Vai fazer 5 anos. E aí, à medida que eu percebi que aquilo ali era uma plataforma de comunicação, eu comecei a me posicionar também. Depois de um tempo que eu vinha me
comunicando muito mais com as pessoas, né, que poderiam se interessar eventualmente por atendimento, enfim. Disso aí aconteceu muita coisa, né? Você até mencionou do Afeganistão, eu fui para o Afeganistão, eu saí dessa equipe, mas aí eu comecei a achar que era muito importante começar a falar com os profissionais, sabe? E aí eu aproveitei essa plataforma para poder trazer algo que eu sempre achei muito vazio aqui no Instagram, por exemplo, de informações para profissionais. A não ser aqueles perfis institucionais, né? Tem muito negócio das instituições grandes que compram páginas menores, e, enfim, a AF, outras coisas assim, aqueles geopapers, Sim. mas assim, de pessoas, né, que tem uma cara de alguém lá fazendo aquilo. A gente tem o Gineco Academy, mas nesse estilo assim um pouco mais informal, realmente não, eu não vi muita coisa assim voltada para profissionais. E no fundo são alguns desafios, né? Um porque os temas dos quais a gente conversa eles são muito sensíveis e outro porque eles atravessam as pessoas leigas também, né? Então é difícil lidar com situações que são muito sensíveis, muito tensas, em uma rede pública, né? Que todo mundo tem acesso ali àquela informação e pode gerar muitos mal-entendidos. Mas eu quis trazer um pouco dessa jornada, né? E eu lembro, pai, de, sei lá, quando me perguntaram lá no Ciaparto, né? Tipo assim, eu falei, olha, essa oficina aqui não é para uma pessoa dar sozinha, não tem como, eu preciso de outra pessoa comigo, que era oficina de fórceps e de vácuo, né? E aí eu lembrei de você, porque assim, provavelmente nessa altura você já usou muito mais fórceps e vácuo do que eu, né? Pelo volume de plantões que eu dou e que você dá por aí, pelos desafios que você enfrenta. Então, assim, quando a gente. E além de tudo, principalmente, assim, considerando na área da obstetrícia, que a gente tem ali dos profissionais técnicos, né? Enfermeiro obstetra de um lado, temos a obstetriz, temos o médico obstetra, que hoje no Brasil é a figura central do cuidado, né? Embora eu não concorde muito com esse modelo de assistência, mas é o que a gente tem, inclusive, são as pessoas que estão à frente do cuidado ali nas tomadas de decisão, etc. E conversar com esse público especificamente é conversar com pessoas que muitas vezes têm uma certeza de que já estão prontos, que já sabem tudo que precisa saber. E eu acho que Exatamente. ninguém deveria partir desse ponto, né, Thay? Porque, sinceramente, a obstetrícia, ela coloca a gente no chinelo da humildade, assim, todos os dias, né? Todos os dias. Eu sempre falo isso também, que esse é o ponto que eu acho que é o mais crucial assim para a gente estar nesse cenário, é justamente achar que a humanidade só existe porque a gente nasceu, né? Então nascer vem antes de nós. E as pessoas simplesmente acham que já sabem tudo e que tá tudo bem fazer do mesmo jeito que elas faziam há 40 anos atrás, né? E quando chega uma pessoa assim que tem idade para ser neta destas pessoas, como eu, por exemplo, falando de coisas totalmente diferentes e fazendo obstetrícia totalmente diferente, em uma cidade totalmente diferente, em outro estado. Então, assim, hoje eu olho, vai fazer 3 anos que eu tô aqui já. Eu falo, eu não sei como eu aguentei passar por tudo isso e me manter firme, assim, nos meus propósitos e acreditando mesmo na ciência e não ter me corrompido, né? Porque é muito mais fácil nadar a favor da maré do que estar sozinha, nadando sozinha, ao lado das mulheres. E como você disse, realmente é um cenário muito desafiador e sim, eu já assisti muitos partos instrumentados aqui,
Até porque é isso, a gente não tem pré-natal, né? Uma região em que a gente não tem acesso à saúde pública. Então, a maternidade é a linha de chegada ali, onde aquelas mulheres vão ter muitas vezes o primeiro atendimento delas na maternidade, no dia do parto. É o começo e o fim, né? Tudo acontece ali, né? Tudo acontece ali. Então, muitas vezes, né, a gente recebe pacientes que não têm nenhum atendimento, ou que não tiveram acesso a nenhum exame, ou que fizeram exames que não foram interpretados da forma adequada. Enfim, são situações realmente muito desafiadoras. Eu não imaginava que isso existia nos dias atuais. Né? Então, em pleno 2025, essa é a realidade que eu vivo. E hoje eu já entendo que, assim, muito infelizmente, essa é a realidade da maioria do Brasil, né? De muitas e muitas mulheres. E os nossos colegas continuam nessa posição. É muito difícil acessar essas pessoas, os profissionais, para trazer aí sobre a importância de se atualizar continuamente. Né? E a gente continua fazendo isso. Né? A gente tem um grupo só para falar dos congressos que tem, das evidências que saem, dos estudos. Então, a gente sempre se mantém nessa posição de, como você disse, de humildade mesmo, calça ali a sandalinha da humildade todos os dias, porque todos os dias a gente é surpreendido. Então, quando a gente acha que vai sair de casa pro plantão só para receber bebezinho chorando, a gente não tá fazendo obstetrícia, não é mesmo? Não é isso, né? É bem rápido que a gente percebe que não é isso. Sim. Está até aqui embaixo, eu comecei a ler um livro esses dias, achei incrível, chama Escrita dos Dias, eu ganhei de uma amiga, a Ana Luísa. É basicamente uma reunião de textos escrito por mulheres sobre a sua relação com a maternidade. Primeiro é uma mulher que precisou fazer uma esterectomia por conta de um câncer de colo de útero, sabe? Então, não necessariamente com ter o filho em si, né? Mas assim, sobre as possibilidades. E nessa parte, nesse livro, que é nessa, a Dolores Orange escreve assim: a morte só dos outros. Mas não é assim. Sabemos disso no silêncio. A gente, a gente coloca a morte num lugar muito distante, né? Muito, muito distante. E, e, quando, e quando a gente não está diante da ideia da nossa própria morte, da ideia da morte de quem está perto da gente, de quem a gente está cuidando, de um bebê, de um filho também, a gente acaba negando uma parte muito, muito crucial na obstetrícia, né? É um engano muito comum, é uma ingenuidade que pode acontecer com qualquer pessoa, né? De achar que na nossa área é só bebezinho fofinho nascendo, porque tem mesmo os bebezinhos fofinhos, né? Mas essa é só uma. E é óbvio que quando a gente pensa em cenários cheios de ausências, né? Ausência de pré-natal, ausência de um acompanhamento, ausência de orientação. A pesquisa Nascer no Brasil mostra para a gente que, assim, existe um recorte racial, socioeconômico, por exemplo, de mulheres negras, que elas vão receber menos informações do pré-natal, menos informações sobre data provável do parto, então elas têm mais pós-datismo, porque simplesmente elas nem sabem que horas que elas precisam ir para a maternidade. Então, assim, são coisas como essas que faltam, né? E mais do que isso, eu acho que quando a gente pensa na quantidade de informações que a gente tinha acesso 20 anos atrás, tipo, 20 anos atrás praticamente, eu estava começando a minha formação, sabe? Então, eu fico pensando assim, quem está lá, quem é muito mais velho do que eu, tá aí há muito mais tempo que isso, né? E era muito comum, até mesmo a pessoa não fazer residência, porque
um médico generalista, ele dava conta de todos os aspectos ali, ou de quase todos os âmbitos do cuidado. Mas hoje, com as super especializações ou com a quantidade de informações de pesquisas que a gente tem, é impossível você dominar todas as áreas do conhecimento, né? Eu, assim, inclusive, tenho lidado com esses dilemas, assim, na minha própria vida. Eu fico pensando que muita gente existem pessoas que hoje estão na obstetrícia, não necessariamente porque também amam, que é aquilo ali que é o trabalho principal delas, às vezes é um complemento, e isso não deixa ela, só porque ela está fazendo um bico de obstetra uma vez por semana, ou 2 dias por mês, isso não deixa ela imune a lidar com situações dramáticas Exato. e absurdas que acontecem na obstetrícia, né? Então, assim, eu estou revendo todos os dias, assim, o meu lugar como ginecologista, por exemplo, e das minhas possibilidades. Isso mexeu até no meu trabalho dentro do meu próprio consultório, por conta disso, sabe? Que eu tenho muito mais expertise para trabalhar num plantão, por exemplo, hoje, do que lidar com casos mais complexos em ginecologia. E eu fico pensando que é isso, né? A gente teve, hoje, né, saiu a notícia aí de uma inteligência artificial chinesa, que chama DeepSeek, que é mais barata, que faz mais coisas. Então, assim, a quantidade de informações que a gente vai ser capaz de processar enquanto humanidade, ele está só crescendo, assim, a gente está passando por um período que isso vai ficar quase incontrolável, né? Então, nós, enquanto seres humanos, o que que a gente tem? Onde que a gente pode se segurar no meio desse turbilhão de informações, né, Thay? Sim. E aí é importante falar que existem as informações que são válidas, né? E existem as pseudo-informações também, as pseudociências que estão dominando a medicina e a saúde no geral, e isso tem tornado cada dia mais difícil para a gente. Pra você ter uma noção, aqui, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma paciente com 24 semanas de gestação que não tinha nenhum exame de pré-natal, nenhum, zero. Tinha teste rápido só. E ela estava tomando materna, tipo assim, pagando, passaram para ela um polivitamínico de R$ 150. Ela tinha 2 consultas de pré-natal com 24 semanas. E é isso, assim, as pessoas simplesmente. E aí, assim, eu chega para mim numa idade dessa e eu falo, gente, o que, que as pessoas estão fazendo? O que está acontecendo? Cadê o pré-natal dessa pessoa? Sabe? E aí, não, mas eu tô tomando aqui a vitamina que me passaram, e é isso aí, e o resto que se vire, sabe? Então, assim, o que eu percebo é que ainda as mulheres e os bebês são sobreviventes em 2025. É, só nasce quem tem que nascer e só sobrevive quem tem que sobreviver, que a natureza faz a seleção natural ali, e é isso aí. Então, a gente tem tanta tecnologia, a gente tem acesso a tantas informações, as coisas evoluíram tanto para a gente resumir a assistência pré-natal, que são 9 meses, 40 semanas de preparação e prevenção e acompanhamento e informação em um polivitamínico e em um boa sorte. E aí cai no plantão de uma maternidade com uma pessoa que está fazendo bico de obstetra. Bico de Que é, obstetra, gente, tem demais, tá? sei Infelizmente. lá, uma pessoa que faz estética íntima no consultório e até bombar a agenda, tá ali fazendo bico de obstetra, que é o plantão que vai ter o dinheiro no final do mês, né? Vai comprar seu arroz e feijão. E é engraçado porque, assim, gente, a pessoa, o usuário do sistema, ele não é isso que é a expectativa dele, né? A expectativa da pessoa que chega no hospital é falar assim: ah, todo mundo formou, treinou para isso, então pronto, aí, tá resolvido, né? E aí a pessoa se depara com um profissional assim, bem,
nós, né, Thay, não vamos conseguir impedir que essas pessoas façam isso. Às vezes, inclusive, é o que tem para hoje, né? Nem sempre. Acho que a questão da judicialização da obstetrícia, né, ela vem ali de uma forma muito intensa, tanto atrelada à questão da busca por resultados, né, que não é o que se faz numa medicina de maneira geral, na maioria das carreiras dentro da medicina, mas que as pessoas acham que é assim que funciona, e também com medo do próprio parto, né, com essa onda de excesso de informações erradas que circula, da concepção cultural sobre o parto, que hoje em dia não é simplesmente o obstetra que é cesarista, né? A gestante também é cesarista. Então, mas para antes disso, a gente tem ali na nossa frente uma pessoa que ela não foi preparada no pré-natal dela, ninguém deu as informações que ela precisava ter para fazer escolhas inteligentes. Na verdade, estão lá todos com medo, querendo ligar para o vereador para poder xingar alguém, para poder exigir alguma coisa. E, e tudo bem, porque as pessoas estão lá assustadas e com medo, né? Então é isso que elas estão fazendo para poder se defender. E por outro lado, está lá o profissional, que a opção que ele teve foi essa, e ele sabe fazer nem o mínimo, né? Porque, para mim, uma pessoa que não sabe atender um parto pélvico é não saber fazer o mínimo, né? Ai, assim, eu acho que na minha realidade, parto pélvico está tão longe, mas tão longe daqui, que eu gostaria que as pessoas, tipo assim, prescrevessem sulfato de magnésio, Ai, Tainá, sabe? sabe o que eu fico pensando? Nas pessoas que mandam a mulher embora para casa com a expressão de 15 por 11, falando que ela tá nervosa. Exatamente, é isso que eu vivo todos os dias. E aí, vamos falar dos influencers, então, né? Que aí agora, essa semana, a Lesha foi internada e virou um burburinho aí nas redes. E eu recebi um monte de mensagem para comentar desse caso, porque, assim, aqui onde eu moro, como no Brasil inteiro, mas aqui onde eu moro, é inacreditável o quanto de gente que tem com pré-eclâmpsia grave, desfechos muito, muito graves relacionados à hipertensão na gravidez, e o quanto isso é negligenciado. Assim, eu já salvei paciente de estar com a pressão exatamente desse jeito, 18 por 12, e o colega querer fazer uma dose de hidralazina e mandar a pessoa para casa. Aí eu falei, não, vem cá. E nesse tempo, a técnica de enfermagem, o que tinha pegado um gelquinho ali 20 para fazer a hidralazina, eu falei, não, vamos pegar um 18, porque a pressão, né, da moça não tá legal. Se ela convulsionar, eu quero ver o que a gente vai fazer com esse gel com 20. Eu fechei a boca, ela teve uma convulsão. Então, ela olhou assim para mim e falou, como você adivinhou? Eu falei, nossa, Dá realmente. vontade de dar uma risada do Coringa nessa hora. E as pessoas não entendem depois o senso do humor, porque na verdade não é engraçado, é desespero. Exatamente, bola de cristal, né? Não, boba, foi bola de cristal. Então, assim, eu falo, e é isso, né? A gente é estudar, é saber a fisiopatologia da doença e saber que uma pessoa sintomática, com sintomas neurológicos, uma pressão daquela, o próximo passo é a convulsão, não é ela ir para casa dela andando. Então, assim, é muito triste. E a gente vê, assim, uma paciente me mandou uma mensagem que me marcou demais em relação a esse caso, que ela foi uma paciente que eu salvei da pré-eclâmpsia. Ela é uma paciente preta, com 20 e poucos anos, que não estava fazendo profilaxia, hipertensão na gravidez. E, ao acaso, assim, ela caiu no meu consultório, ela me conheceu, inclusive, pelo Instagram.
e viu que eu tinha um trabalho mais voltado para as evidências, olha, como todo mundo deveria fazer, na verdade, nada, né, além aí do que a gente gostaria que fosse a maioria. E chegou a tempo da gente prevenir uma pré-eclâmpsia, iniciamos a profilaxia para ela, ainda que além do período ideal, e ela teve um parto lindo, deu tudo certo, e ela é muito grata, e ela mandou uma mensagem falando, e ela é de outra cidade, então ela se deslocava para vir para as consultas, porque na cidade dela simplesmente um comprimido de sulfato ferroso e boa sorte. E aí, enfim, ela mandou uma mensagem falando o seguinte: nossa, até mesmo a Alexa, que é rica e tem acesso aos melhores médicos, às melhores instituições, também está passando por isso. E isso me marcou demais, assim, porque as pessoas estão vendo isso agora, né? Mas eu vejo isso todos os dias, todos os dias. E são bebês que morrem, mulheres que morrem ou ficam muito graves por causa da pré-eclâmpsia e das síndromes hipertensivas, e é a principal causa de morte materna no nosso país, e as pessoas continuam agindo como se não fosse nada. Aqui eu já ouvi falarem que não, esse negócio aí de prescrever AS e cálcio é coisa de menino novo, não precisa disso não, pra quê? E é, então assim, você acredita? É coisa de menino novo. Então a gente vai ficando aí com esses profissionais que vão brincando com a vida das pessoas, né? E as pessoas às vezes julgam a nossa capacidade técnica de acordo com a idade. Então muita gente ainda duvida da minha capacidade técnica por eu ser muito nova, enquanto o fulano que tem 30, 40 anos de profissão e fala que a profilaxia para pré-eclâmpsia é coisa de menino novo, que tá tudo bem. Não, assim, eu fico pensando, Thay, se na verdade, para além de, assim, eu acho que tem que ser um movimento em tantas frentes, né? Eu, eu fico pensando como que as próprias gestantes, elas ficam nesse mar de desinformação, de tipo, ela não vai dar conta de separar o que, que é realmente relevante ou não, né? Tipo assim, o que, que realmente importa para você ter uma gravidez saudável, né? Porque lá no início ainda um dinossauro mandou ela ficar de repouso ainda, para Exato. completar. Mas assim, o que, que você faz com uma pessoa que ignora e que debocha da evidência científica, né? Será que é panfleto? Será que é mudar os protocolos do hospital? É ter um protocolo e, tipo assim, cobrar? O que, que você acha? Quando você vê uma coisa como essa, assim, o que, que você sente? Então, o que eu sinto é justamente o que eu tô tentando fazer, sabe? Então, assim, esse movimento que eu tenho feito é justamente pensando nisso. Porque o protocolo do hospital é a última linha, né? É a linha de chegada. Antes disso, a gente tem um processo que a gente chama de pré-natal, que as pessoas simplesmente acham que é ir lá, chegar lá, botar o transdutor do ultrassom, falar: olha o seu bebê, beleza, até mês que vem. Então, assim, isso foi vendido de uma forma como se o pré-natal se resumisse a ver o bebê na tela do ultrassom, a fazer chá revelação, né? E como você disse, as pessoas, as gestantes, elas não vão ter saber diferenciar isso. E também eu penso que não é o papel delas. O papel é do profissional. E assim, infelizmente, igual a gente falou que a judicialização na obstetrícia é muito grande, eu dou total razão, claro que às vezes os justos pagam pelos pecadores, mas eu dou total razão, porque assim, a gente perde os bebês e perde as mulheres por causa disso. Depois desse caso, eu postei um vídeo aí falando sobre esse caso da Lesha, e
uma paciente minha disse que perdeu a prima por uma síndrome HELP, desse mesmo jeito, as pessoas negligenciando os sintomas. A mulher entra, eu fico arrepiada, porque às vezes isso é muito pesado, ter que salvar as pessoas da morte, assim, de uma morte evitável. A gente não precisaria estar passando por isso. Essa mulher não precisava ter um near miss, ela não precisava estar enterrando o filho dela por uma causa totalmente evitável. Né? Eu tive uma perda de um bebê recentemente, uma pessoa já chegou no hospital com óbito fetal de uma gestação super planejada, com pré-natal feito particular, e que o médico dela falava em todas as consultas que a pressão alta era ansiedade. O bebê dela morreu e ela quase morreu também. Teve uma hemorragia gravíssima, uma retenção placentária gravíssima e ficou muito grave. Vários outros casos de óbitos que a gente tem, e isso é tido como fatalidade, sabe? Ah, Ah, que pena. que pena, né? Que pena. Poxa, Sinto muito, a vida poxa, a gente fez dura, tudo. né? Realmente, né? A gravidez é muito perigosa mesmo. Então, assim, e isso as pessoas são enganadas, né? De achar que vão chegar lá no consultório, é isso que você falou, quando elas pagam ou quando elas, enfim, vão, procuram um profissional, elas acham que aquele profissional sabe o que ele está fazendo. E isso é muito doloroso para mim, porque às vezes eu fico assim, em pânico, tipo, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa não tem a menor noção do que ela tá fazendo, a menor noção. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é isso, é a gente seguir nosso papel de influencer, por mais que as pessoas achem que é ridículo, que a gente está fazendo papel do ridículo, que a gente está aqui, né? Enfim, eu sou muito julgada por isso. E enfim, eu acho que eu decidi mesmo me botar a cara a tapa. Às vezes eu fico toda vermelha aqui de vergonha, enfim. Mas foi um meio que eu vi, depois de viver isso tudo que eu vivo aqui todos os dias, de tantas negligências, de partos prematuros causados por infecções que ninguém não viu, nunca viu. Hoje eu atendi um outro caso que você vai. Assim, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não é possível. Uma paciente primigesta, 37, 38 anos, pós-bariátrica, mas assim, super tranquila. Os exames de primeiro trimestre dela, um FTA-ABS, IgG e IgM positivo, um VDRL 1 para 32, Ou seja, sífilis, viu, gente? sífilis. E aí, qual foi a conduta? Aumentar a dose do ferro. Não. Assim, essa foi minha reação, tipo assim, não tô acreditando, eu não tô acreditando. E já com 17 semanas, sabe? Então, assim, um exame de novembro. De Você não novembro. fica. Eu fico imaginando você abrindo o cartão de pré-natal e falou assim: e aí, o que, que você usou? Você usou Bezetacil? Pessoa, não. Você fica Exatamente. recalculando a rota ali para poder ver o que, que você vai falar com a O que, que pessoa. você vai falar com a pessoa? E às vezes tem uma doula que é muito minha amiga, que ela leva muita gente, muitas pacientes nesse estado para mim. E aí, quando ela chega, eu já abaixo a cabeça, assim, que eu preciso me concentrar, porque levei alguma bomba e eu não posso ter tantas reações. E aí, teve a última que ela levou para mim, ela tirou várias fotos das minhas caras e bocas e eu ficava em pânico na consulta. E ela falou assim: Tainá, você é muito expressiva, você tem que levar isso para sua terapia. Eu falei assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa: aqui é só nascendo de novo. Não tem jeito. Como a pessoa vê uma alteração dessa, 1 para 32, e não faz nada, aumenta a dose de ferro, sabe? Não tem como eu ficar assim, com cara de paisagem, sinceramente. Dá vontade de ser violenta com a pessoa, né? De falar assim: olha, e se essa pessoa que você foi um incompetente, É, colocou a sinceramente. vida do seu filho em risco. Mas esse joguinho a gente deixa para o inimigo fazer. Isso. Ele que fica fazendo com a gente, É, né? Fala aí com a gente, os novos. Não, por exatamente. quê? Porque é muito difícil a pessoa.
A régua que ela tem para poder saber se a pessoa é boa ou não é CRM presente, né? A pessoa é formada. Exatamente. Que critério que ela vai usar para poder saber se a pessoa é ruim? A prima dela foi e falou que era bom, Foi ser o gente boa, é o né? ginecologista da mãe que fez o próprio parto dela, como vai ser ruim? É político, né, da cidade, bacana, faz um trem legal lá, dá um sopão todo sábado, no dia que faz uns festas lá na fazenda dele, chama todo mundo da comunidade. Então, assim, é muito difícil a pessoa julgar isso, né? Infelizmente, eu lembro de um. Eu estava buscando pessoas com bebê pélvico para fazer VCE de forma gratuita, num curso que eu ia dar. Encontrei a candidata foi conversar com ela, e aí perguntamos para onde que era a maternidade, que ela ia fazer, ter o parto. Ela falou, na maternidade tal, uma maternidade super cesarista. Ela falou, não é, eu vou na maternidade lá, todo mundo é formado, né? Podia ser assim, simples, né? Todo mundo é formado mesmo. E o negócio é o seguinte, que a Fábio fala assim, tem que cancelar o CRM. Gente, essas pessoas, elas vão continuar lá. Eu fico me perguntando qual que é a estratégia. Se eu conseguisse sentar, trocar uma ideia, fazer uma conversa intergeracional ali que gerasse resultados, eu ia super querer. Porque essa Lógico. pessoa tem a clientela dela, essa pessoa vai fazer os estragos dela para sempre, até morrer. E outra coisa, não é só médico, não. Porque essa cultura, né, ela é passada pelas outras especialidades, pelas outras áreas também do cuidado dentro da obstetrícia, né? Exatamente. E isso, assim, é muito tenso. Até você falou do repouso, eu tô lembrando aqui, porque eu não sei como tá aí, mas aqui tá uma onda de Pilates, né? E aí, eu falo que o Pilates é a nova hidroginástica, que a gestante só pode fazer Pilates. E aí, a própria pessoa do Pilates tem falado com as gestantes que elas não podem fazer musculação. E Isso aí, é reserva de assim, mercado, hein? pois é. Então, assim, é nesse cenário, sabe? A gente tem que equilibrar muitos pratinhos, assim. E esses pratinhos simplesmente valem a vida das pessoas, né? Então, não é uma coisa, caiu, quebrou, compra outro. Ou morreu, fica triste, não, boba. Ano que vem você faz outro, né? Então, assim, a gente não pode seguir dessa forma, tratando assim a vida das pessoas. E eu vou te falar que viver, dar plantão e trabalhar nesse cenário realmente é muito adoecedor. A Fabi tá falando aqui que várias vezes chora no banheiro, né? Eu também, várias vezes eu choro no banheiro, várias vezes eu chego, meu marido vai me buscar, eu fico mandando mensagem para ele: vem me buscar, pelo amor de Deus, me tira daqui agora, senão eu vou surtar, eu vou morrer aqui, vou ter um troço. Porque é isso, a sensação que eu tenho todos os dias, não só no plantão, mas também no consultório, é de estar puxando as pessoas, assim, ó, salvando as pessoas da morte de situações totalmente evitáveis, sabe? Desde a diabetes gestacional, que não, você deu alterada porque você comeu doce ontem, tá tudo bem, vamos ficar repetindo até dar normal, e é isso aí. Ou, né, os repousos da vida, ou, por exemplo, uma outra paciente que eu tô no pré-natal de alto risco, que essa é a sétima gravidez e ela não tem filhos vivos e ninguém investigou nada. Vamos ir no Afeganistão. Eu fico Exa pensando, eu sempre lembro, você sempre chega num assunto que eu falo assim, gente, é, numa exatamente. altura dessa, gente, se a pessoa já engravidou, já dá enoxaparina para ela, não tem nem o que fazer, não, coitada, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. E aí, quem disse que liberam a enoxaparina, não libera, porque ela não tem exame para comprovar que ela tem alguma trombofilia. Mas se ela chegasse com MTHFR lá, heterozigoto, ela ia ganhar uma enoxaparina, entendeu? Então, assim,
é isso, é nesse cenário que a gente vive. E eu acho que não há outra forma de sair disso sem ser dando a nossa cara a tapa aqui no Instagram, porque tem o Silvio, que é um cardiologista, que eu acho que você deve seguir ele Sim. também, né? Que ele é muito legal. E ele fala muito sobre isso. Tipo, cara, as pessoas não estão com vergonha de vender balinha que cresce o cabelo aí, ó, no Instagram. Por que, que a gente vai ter vergonha de propagar a ciência, de falar aqui coisas sérias para salvar a vida das pessoas, para mostrar que existe um jeito de fazer obstetrícia sem que a gente tenha que fazer com que as mulheres e seus bebês sejam apenas sobreviventes da gravidez e do parto? Então, esse é o meu ponto de vista, assim, eu enfrento isso todos os dias e encaro mesmo como uma missão para fazer a minha parte, pelo menos, para que outras pessoas, às vezes a pessoa, sei lá, às vezes eu fico pensando, poxa, será que a pessoa ali ainda não sabe que 1 para 32 ela tem que passar bezetacil? Ou ela tá com medo da bezetacil, sei lá, na gravidez, fazer Fazer mal algum pra o grávida. bebê, não, que pra grávida, ninguém tá nem pra grávida, não, é o bebê, né? Mal pro Pode fazer mal pro bebê. bebê, que a grávida que se vire, A né? Então, Débora falou um negócio aqui que é isso, né? Tem dias que eu fico cansada de lutar. Eu queria só prestar assistência, mas eu tenho que brigar pelo óbvio essencial. exatamente. Dá vontade. É, aí Fernanda falou, dá vontade de sair gritando. Fernanda, você lembra como é que era, Fernanda? Na minha época de estudante, eu era doula voluntária. E Fernanda era enfermeira obstétrica lá na época. Gente, mas eu era tida. O povo me xingava toda, me chamava de babá de grávida, falava que eu era uma sem o que fazer. E por quê? Porque o médico não podia ficar perto das pacientes que estavam parindo, né? Elas tinham que ficar lá sozinhas. E a gente só tinha que ir para escutar o BCF e sair e deixar ela lá. E aí hoje, todo mundo que me chamava de babá de grávida, de sem o que fazer, não sei o que, não sei o que lá, hoje é profissional do parto humanizado, né? Então, Parabéns! Isso aí chama o capitalismo venceu. exatamente. Então vendem isso, assim, eu lembro que meu chefe era um carrasco, me xingava toda. E hoje é o parto humanizado. E aí a gente fala muito sobre isso, né? Vender, as pessoas estão vendendo esse nome e assim, ah, não, eu faço parto humanizado, mas só se chegar nascendo também, né? Ou só se for risco habitual, ou Aí enfim. as indução de um miso, Um né? miso, é. A indução de um miso é clássica. Então, assim, é isso. Eu acho que essa é a nossa finalidade, né? O que você acha aí do seu papel como influencer? Em primeiro lugar, queria ver que as pessoas que estão aí, ó, fala aí o que vocês fazem, qual que é a função suas, que Fernanda e Fabi foram mais faladeira, mas se apresenta aí para as pessoas, a cidade que vocês trabalham, a função, se vocês são médico obstetra, se são doce, se são enfermeiro, o que vocês são, o que vocês fazem, se você é grávida. Estou curiosa para poder conhecer vocês mais, porque assim, eu acho que assim, eu fico me perguntando qual que é a angústia que uma pessoa que está aí planando na obstetrícia, né, fazendo bico de obstetra, ou aquela pessoa que é só um museu mesmo e está fechada para novas informações. Será que essas pessoas, obrigada, gente, estão se apresentando aí, gostei. Será que essas pessoas, elas têm alguma angústia? Qual que é o medo que elas têm? O que que elas sentem, né? Tipo assim, o que que move elas a querer... Será que elas ficam querendo fazer alguma coisa diferente? Ou fica, só tem aquele time do povo passando raiva, tipo a Débora, que trabalha em São Paulo, que já é natural mesmo o passar raiva. Enfim, isso é uma coisa que eu fico querendo entender, sabe? Porque eu acho que é nesse lugar aí que a gente consegue acessar essas pessoas. Mas,
a outra coisa é, eu fico pensando, olha lá, olha para você ver isso. O- Pesadíssimo, né? Eu, O negócio pesou eu tô aqui. lendo os relatos, tô rindo de nervoso. Porque eu acho que a gente conversa muito aqui no nosso lugar, no nosso. E eu não acho que. E eu fico pensando o seguinte: eu gosto muito do Instagram, fico um pouco preocupada, inclusive, porque quando eu falei, né, vamos falar sobre esse assunto e tal, eu fico pensando no que vai ser isso aqui daqui a alguns meses, né? Depois de tudo isso que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, enfim, nas regulações de redes sociais, eu penso que a gente está diante de um momento assim que sim, o Instagram ainda vai continuar tendo um lugar importante, mas eu acho que o protagonismo, muito em breve, ele vai acontecer em outros lugares, sabe? Acho que o WhatsApp, para mim, é a minha rede social onde eu mais consigo conversar e ter acesso às pessoas. E, e eu vejo assim como que o diálogo é uma coisa difícil, né? Eu já tive alguns vídeos aqui que eu fui duramente criticada. Acho que é difícil eventualmente equilibrar o tom de humor para situações tão críticas. Acho que você, principalmente quando você fura a bolha, né? E inclusive, uma das piores coisas que aconteceu comigo foi ter viralizado. Eu fiz o react da galinha Xandoca, que a menina, uma gracinha, a menina abrindo os ovinhos, sabe? Sabe aquele Aham, vídeo? foi perfeito aquele vídeo. Foi muito lindo aquele vídeo. Aquele vídeo, o meu react, ele teve 4 milhões de visualizações. Eu ganhei mais ou menos, eu cresci naquele mês, eu cresci 11 mil seguidores. E Uau. perdi outros seguidores também. E é isso, gente. Quando chega aqui uma pessoa. Aí, o dia que eu resolvi tirar esse vídeo do ar, porque eu não parava de receber seguidores novos, né? Que eram pessoas que tinham achado o vídeo fofo. Não tinha Uhum. nada a ver comigo. Eu era um adereço ali no vídeo, né? E aí, uma mulher fez um comentário assim: ai, o vídeo é super legal. Só o que atrapalha é essa menina falando. A hora que eu vi esse vídeo, velho, esses comentários dessa menina, eu falei, eu vou tirar essa merda do ar e vai ser melhor assim. Mas assim, é muito difícil crescer pensando que eu quero falar aí com vocês, gente. Eu quero falar com quem tá aqui assistindo essa É, live, que acha esse assunto bom, entendeu? Que sofre com isso. como Olha que aí, ó. tá? É, a Rafa falou tudo aqui. É o que eu tô vivendo agora também, tá, Rafa? Não é só na Baixada, não. É na Baixada do Brasil. Porque a falta. Gente, o dia que você chega para dar plantão e não tem ocitocina, o que é que você faz? Não tem compressa. Tem dia Não que dá vontade de cavar um buraco no chão e falar, ah, gente, sinceramente, sabe? Então, assim, é isso. E aí vira uma bola de neve, porque faltam insumos básicos, aí atrasa o pagamento, aí a pessoa que já era um dinossauro, ela vira, assim, um troglodita. E não tem como você esconder a raiva da pessoa, porque vira uma coisa terrível. E aí, quem é que sofre com isso? Quem é a ponta mais fraca, mais frágil desse processo? desconta, né? Desconta no usuário do sistema, sabe? E assim, é uma armadilha, né? A gente ficar pensando que existe essa visão, né? De tipo assim, olha, a medicina é um sacerdócio,
Ah, o enfermeiro é bonzinho, né? Ele tá aqui para cuidar. Na Uhum, boa, pensa aí um xingamento que eu pensei aqui, é isso, entendeu? é, Porque, exa- assim, a dignidade do profissional, ela tá interligada com a possibilidade dele, de fato, conseguir exercer ali o trabalho dele de forma adequada, né? E, de fato, quando você fala que vira uma bola de neve, é isso, né? A pessoa sem sem os recursos, sem as condições, a coisa vai ficando totalmente insustentável, né? exatamente. E assim, nesse cenário, fui fazer um amil. E aí a técnica de enfermagem abriu um pacote de compressa para eu fazer um amil. E isso tinha, sei lá, 5 pacotes de compressa no hospital. Eu quase tive um infarto. E eu falei, fulana, muito obrigada, mas a mil não vai precisar de compressa, Põe não. num Meu Deus, e agora? saquinho. Você pôs no E agora? saquinho. Aí eu guarda, eu não tinha mexido ainda. Eu falei, não, guarda esse daqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é ouro para nós. E aí ela, nossa, doutora, é só você mesmo, você é muito raiz, porque os outros colegas seus nem entram na sala se não tiver 2 pacotes de compressa aberto. Eu falei, eu o quê? Então, assim, as As pessoas, elas piconha tá gastando as compressas à toa. à toa, sabe? Eu falei, ô gente, lá onde eu formei, a gente tinha que fazer cesárea com 2 pacotes de compressa. Se sangrasse mais do que isso, era hemorragia. Então, assim, eu falei, eu não formei no Afeganistão, não, mas foi quase. Eu saí dali sabendo trabalhar. Então, eu devo muito à minha formação. Mas é isso, as pessoas acabam que nessa bola de neve, de já não ter uma bagagem teórica muito boa, de não saber lidar com situações adversas, de ter um desmonte do sistema único de saúde. Então, assim, a pessoa vai empurrando ali o negócio com a barriga, vai empurrando, empurrando. E quando você falou da pesquisa Nascer no Brasil 2, é basicamente. Esses resultados preliminares são basicamente os mesmos resultados de 2012, né? Então, assim, o que que nós estamos fazendo além de aumentar as taxas de cesárea, sem reduzir o índice de mortalidade materna, sem melhorar os nossos desfechos? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que quando a gente faz esses encontros, essas lives, né, os nossos infinitos grupos aí no WhatsApp, é justamente para a gente não para a gente não se perder nesse processo e não desistir, não se deixar corromper também, porque é muito difícil, tá? É muito difícil você chegar para trabalhar, ter que lidar com a equipe que está ali virando 800 plantões, porque a enfermagem recebe mal pra caramba e para ter um salário pelo menos mínimo para ela pagar a O peso escola do do quê? filho dela, ela tem que ter 2, 3 empregos. Então ela já tá ali cansada, estressada, né? E aí vai sendo aquele negócio que vai virando, vai ficando muito difícil. Então, assim, a gente precisa se movimentar mesmo e os colegas precisam entender que a atualização é diária, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, todos os dias a gente precisa se mover, mesmo sair dessa inércia aí que todo mundo fica uma. Nossa, tem gente que atende as pacientes, não olha nem na cara delas. A mulher já foi para o pronto atendimento porque ela não tem o posto de saúde para ela ir. Então, assim, beleza, é ficha verde porque ela tá com cólica, mas ela não sabe por que ela tá com cólica e ninguém explicou para ela. E a pessoa fala, chega pra mulher, nem olha na cara dela, tira a cadeira da sala porque não pode sentar para ser rápido. Então, assim, vai virando uma coisa, né, terrível. E por isso que as pessoas vão ficando cada vez mais com medo e, enfim, gerando todo esse transtorno que a gente tem aí. Deixa eu ver o que que Rafa falou. Ai, gente, olha. E outra coisa, eu queria dar um salve aqui para as doulas, tá? Porque, para mim, elas são pessoas muito importantes para esse cenário de transformação, assim, que é uma demanda urgente, né? O negócio
negócio está tão perdido que eu acho que as próprias gestantes, né, não sabem o que que elas realmente precisam, né? Então, assim, quando você pega uma pessoa que faz essa interface e que vê de fato quais são os problemas na prática, né? Essa pessoa, ela aponta o dedo para o lugar onde está errado, né? E isso machuca muito, né? Assim, incomoda demais o Incomoda. profissional desatualizado, né? É, Mas eu acho que faz uma rachadura no sistema ali, que é uma rachadura positiva, sabe? De transformação. Eu acho assim, eu não sei se eu daria conta de ser doula. Uma vez eu pensei assim, né? Pô, minha namorada mora em outro país, né? Larga tudo, vai lá, faz uma outra profissão. Eu sou fotógrafa também, né? Eu podia ser fotógrafa de parto, já fotografei parto. Eu não sei se aguentar, não, gente. Não é, tem paciência, não. Eu não tenho saco pra gente ser um escroto, não, na minha frente com os outros. Isso aí, essa vontade de chorar escondido, de querer sair correndo, de sair de dentro do seu próprio corpo. Aquilo ali, velho, assim, é óbvio que eu já vivenciei isso, já testemunhei cenas muito difíceis, mas assim, o nível, o patamar, mas assim, é um privilégio meu, porque eu pude escolher onde que eu vou estar, que tipo de raiva que eu vou passar. O tipo de uhum, raiva que eu passo, eu tenho até vergonha de falar com a Tainá, é assim, ai, a gente quer fazer uma cesárea, não tem sala no bloco, vai ter que esperar limpar. É essa raiva que eu passo, é. coitado. Eu tenho, não. Fica até com vergonha de falar, entendeu? Eu não dei conta de dar plantão em outras maternidades. Aqui em Belo Horizonte, eu já dei plantão em várias maternidades. Uhum. E assim, por quê? Porque tá tudo muito errado, velho. Tudo muito Puta errado. É, merda! eu posso Puta que falar, pariu! eu posso falar que eu já vivi os dois lados, né? Eu fui doula quando eu era estudante de medicina ainda, ou seja, eu sofria dos dois jeitos. E uma coisa que eu percebo hoje, ainda hoje, que eu acho assim, que é a pior face da canalice, são os nossos colegas, porque é o que você falou, a gente está em um lugar de privilégio na equipe, e quando você está vendo que tem um trem errado, você vai lá, mete a mão, resolve e foda-se se seu colega vai ficar bravo ou não, que você resolveu o problema. E aí, as doulas não têm como fazer isso, né? E o que eu vejo muito são os colegas que descontam nas pacientes quando elas têm dor ou quando elas têm Tadinha que pronto-socorro. ele tá da doula. Exatamente. Então, às vezes, indicam uma cesárea desnecessária, sabe? Ou induz a paciente a achar que o filho dela vai morrer, que está sofrendo, ou que, enfim, várias coisas terríveis, né? Ou que mente a avaliação. Eu saí do plantão, a paciente estava com 7 centímetros, o outro plantão tocou, falou que estava com 1, que era falha de indução e ia operar. Então, assim, é esse cenário que a gente está. E o que a doula vai fazer? Né? Nada. Ela não tem muito o que fazer mesmo. Então é muito sofrido também. E eu acho que é isso, é um movimento que a gente está começando, assim, né? A fazer a nossa parte para mudar esse cenário. Você aí com seus cursos pelo Brasil inteiro, que eu não sei como você aguenta viajar tanto assim, vive no avião. Menina, o meu curso agora é João Pessoa. É assim que eu fico, Pois entendeu? é. É E para às isso. vezes, e às vezes eu percebo que esses cursos, né, que a gente vem dando, às vezes não atinge essas pessoas que realmente precisam estar ali. Vai a Aninha da vida, que já fez o curso 800 vezes. É, Se você for em São Paulo amanhã, ela vai estar lá de novo. tia, Pô, ela vai lá, ela vai de novo. pois é, então assim, aí a galera que precisa saber, não, eu já sei tudo, eu sou o bonzão, tá ligado? Isso daqui eu já faço há 40 anos, quem é você para me ensinar? E segue. Mas enquanto a gente tiver coragem, força de vontade, estaremos aí levando a palavra, né, da obstetrícia baseada em evidências. Ó, e aí, pessoal, quem tá aqui para
para a gente poder deixar muito claro, assim, eu acho que é legal que a gente apresente para vocês os nossos projetos atuais, né? Assim, além desses cursos do que eu dou no Brasil, inclusive, assim, se você está assistindo aqui, se você quer me levar lá para sua cidade, manda um inbox, eu estou organizando minha agenda. Eu tenho vaga em julho, a partir de julho. Antes eu já preenchi com outros locais. Mas também, gente, olha, eu acho que, inclusive, tá, você deveria pensar nisso, que em fazer algo de formato institucional, porque eu acredito muito em levar isso para dentro das instituições, sabe? As experiências que eu tive de fazer isso para a equipe toda é muito legal, porque os malas vão, às vezes os malas vão, entendeu? Uhum. E eu acho que é muito legal, porque essas pessoas, de fato, elas não vão querer te seguir no Instagram, né? Elas vão só querer falar mal, enfim, não tem saco, não tem paciência para poder ouvir aquilo tudo. Mas quando você já chega dentro pela instituição, isso fica um pouco diferente. Agora, falando sobre os nossos projetos online, que eu acho que aí é uma acessibilidade muito legal, porque a gente pode levar isso para pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E isso, para mim, também tem uma beleza, é uma acessibilidade diferente, mas eu acho que faz toda a diferença, né? Então, eu tenho um curso online de cardiotocografia, né? Mas eu vou lançar um curso novo, que é um curso de emergências obstétricas, de urgências obstétricas, com os 10 temas mais importantes, né? Então, entram aí praticamente todos os temas que a gente tem das urgências obstétricas. E ele vai ser lançado em fevereiro. Quem não me seguir já me segue. E quem não tiver no nosso grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp que é para falar sobre esse curso chama Obstetrícia Pro, que eu estou fazendo junto com uma enfermeira obstetra emergencista, que é a Ludmila Moraes. Metade das aulas sou eu que dou e a outra metade é ela. Então é um curso tipo de mais de 10 horas de duração. A pessoa pode escolher qual módulo que ela quer assistir, né? Tem um mini módulo lá de cardio, tem um módulo de pélvico, tem um módulo de distócia de ombro, de reanimação materna, reanimação neonatal, de sepse, enfim. E aí, vou divulgar o desconto especial para quem for se inscrever no grupo de WhatsApp. Então, se você não está lá no grupo de WhatsApp, me manda uma DM aqui quando terminar a live, ou fala eu aí. Não abriu ainda não. Não abriu ainda não. Vai abrir Vai abrir. dia 13 de fevereiro, tá? Tá, e conta aí pra Isso. gente. E eu agora, dia 12, 13 e 14 de fevereiro, eu vou fazer mais uma série de lives. Então, até lá, teremos várias lives aqui no Instagram. Mas dia 12, 13 e 14 eu vou fazer um evento 100% online, gratuito, pelo YouTube, onde vou falar aí um pouco sobre a nossa realidade, né, da obstetrícia e como fazer para essas pessoas que estão precisando de um apoio, de uma atualização mesmo nesse cenário da obstetrícia, o que elas podem fazer, como elas podem chegar lá e como elas podem tornar a sua prática cada vez mais segura, não só para elas, mas também para os pacientes, uma vez que, né, a gente já falou que a gente tem sofrido muitos processos e os pacientes também têm sofrido muitas consequências. Então, eu farei esse evento, que vai ser também agora em fevereiro, e vamos ter várias coisas aí, estamos nos empenhando muito para fazer com que chegue a mais pessoas a nossa palavra da obstetrícia baseada em evidências. Não é isso? Ou você já tem os temas do que você vai falar nessas 3 lives? Sim, as aulas vão ser 3 aulas. Uma delas eu vou falar um pouco como que é feita essa obstetrícia do século passado, né? Explicar aí o que que é por que que as pessoas ainda estão fazendo as coisas erradas, o que que é errado a se fazer.
E no dia 2 a gente vai falar sobre a obstetrícia contemporânea, sobre as atualizações mesmo do cenário atual, e que isso vai desde a consulta pré-concepcional até o puerpério. Então a gente não faz mais do jeito que a gente fazia no século passado, que foi quando eu nasci, e infelizmente as pessoas ainda estão nascendo do mesmo jeito que eu nasci há 30 anos atrás. E no terceiro dia, a gente vai ter um apanhado geral disso tudo aí. E vai ser muito especial. Teremos também novidades sobre os nossos novos projetos. E vai ser muito legal. A gente está preparando. Essa semana teremos outras lives também, uma com uma enfermeira obstétrica, que é a Ingrid, e outra com a Mari, que é doula, a Mari Coraiola. Então vai ser bem legal. Na outra semana teremos com algumas alunas minhas para falar sobre como é o curso, o que, é que elas estão achando. E vamos seguindo aí, né, essa nossa trajetória. Se quem está aqui quer se inscrever nessa semana aí da imersão em obstetrícia, o link está aqui na minha bio. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, quem se inscreve também já vai direto para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem discutido alguns casos sobre obstetrícia geral, né? Eu acho muito importante isso da gente saber as emergências obstétricas, mas é isso, né? Muitas emergências podem ser evitadas, né? Se E você tivesse olhado coisas lá atrás. exatamente. E às vezes até mesmo orientar as pacientes, porque às vezes você tem uma distócia de ombro, você pede a paciente para ficar de quatro, ela fica assim, o que, é que você está falando, o que, é que você está fazendo, né? Então, enfim, a gente precisa saber o que vai fazer se acontecer para orientar também esses pacientes no pré-natal, caso aconteça. Porque uma paciente orientada, nossa, nos ajuda demais, né? Quando você fala, bota um pé na cama, até a pessoa entender o que precisa fazer. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante. Ô, Thay, se a pessoa for doula e ela quiser fazer seu curso, ela pode? Pode, com certeza, né? É para todos os profissionais da área da obstetrícia. Até porque a maioria das informações que a paciente vai receber vem da doula. Ela não vem do médico. Ela não vem, né? Às vezes vem da enfermeira, da obstetriz, mas a maioria é da doula. E muitas vezes a doula tem ali algumas informações muito superficiais, né? Fala mais sobre alívio da dor no parto, mas às vezes vem um exame alterado ali e a paciente pergunta para a doula porque ela não confia no próprio médico dela. Então, quantas vezes a doula já levou o paciente, salvou a paciente de um X pré-natal e levou para o meu consultório, porque ela viu que o exame estava alterado e doutor fulano não fez bosta nenhuma. Tirou a mulher da bagaceira, Então, né? Coisa assim, boa. Parabéns, doulas. então assim, elas precisam saber como que é feita uma indução de verdade, né? Para a pessoa não falar para a paciente que botou 3 misos nela que é falha de indução, ou que botou o balão. Você não tem noção. Eu já passei balão e a pessoa operou a paciente com balão lá dentro que ela não sabia tirar. Então, Gente, assim, mas ela não sabe usar uma sonda de Foley, pois não? é. Mas é outro buraco, né? Então dificulta muito. Olha, então, a gente está num cenário. Depois o homem não consegue chupar a mulher, a gente fica sem entender, mas é isso aí, né, gente? Pois é. Então, é isso, né? Não é porque a pessoa tem CRM que ela sabe o que ela está fazendo. E eu acho que a revolução está só começando e a gente vai atingir patamares aí muito maiores, né? E vamos que vamos para esse lançamento que vai ser maravilhoso para você e para mim e para mais para os colegas e para os pacientes, que essa é a nossa maior finalidade. Não Tá é isso? certo. Tamo junto aí. Conte comigo. Olha É. lá, a Rafa tá aí para A gente poder não aprende a provar. falar. Isso é verdade, é totalmente verdade. Eu É já vi verdade. isso acontecer. Nossa, eu já vi muito, meu Deus. Então, assim, coitado, nossa, sério, sério. Então, foi lá em Colatina, viu, Fernanda, quando eu era aluna. Vou ter que contar, um cirurgião oncológico. Tava demorando para sondar a paciente, ele não sabia onde passar a sonda. Ele falou, não, eu vou fazer. E ele não sabia. Eu falei, você tá passando na vagina da moça, né? Aí não. Não, é aqui sim, não sei o que eu falei, não me dá aí que eu passo. Isso eu era estudante de medicina. Então,
É isso, né, gente? Infelizmente, mas seguimos firmes, viu, Rafa? Fala aí, ó, para suas alunas da residência, para as alunas, é que eu tento passar um pouco dessas atualizações para os alunos de medicina, também para os alunos de enfermagem, né, que às vezes estão aí na faculdade. Tinha uma aluna de enfermagem aqui de Ilhéus, e às vezes eles estão na faculdade e aprendem com os dinossauros, o que é pior, né? Então, assim, Vai já perpetuando a bagaceira, né? vai perpetuando. E aí, enfim, é difícil, né? Então, eu acho que isso tem que É, começar esse perde a movimento é na referência. faculdade mesmo. E Gente, vamos quero seguir. aproveitar, eu quero aproveitar um negócio. Aproveitar que a Rafa está falando que ela está tomada pelo ódio, eu acho que a gente tem que usar essa energia para poder criar as nossas próprias redes, tá? Assim, eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui hoje com a gente, que ficou na nossa live, que assistiu, pegou um pedaço, que está aqui agora, são pessoas que querem fazer diferença. Então, assim, a gente está aqui para poder contribuir da nossa forma, né? Que a gente está aqui contando como que a gente vai fazer isso. Mas, se vocês não forem agora com a gente, vá com os seus parceiros locais também, com as pessoas que vocês trabalham junto, modifiquem a realidade, sabe? Pensa no que é um projeto o que você pode fazer com a sua plataforma de comunicação, né? Se você se você está num lugar em que você acha que é possível mudar um pouquinho, quando você estiver junto com outras pessoas, faça lá, faça seu grupo de WhatsApp das pessoas do plantão, faça um grupo de WhatsApp na sua cidade, sabe? Coloque, se posicione mais no seu Instagram. Eu acho que todos nós, né, e a internet democratizou, e como diz a Thay falou aí que os picareta não tem vergonha nenhuma de falar sobre Nenhuma. coisa nada a ver. Vamos falar sobre coisa que realmente importa, sobre coisa séria, sobre transformação. Vamos ajudar as pessoas a colocar a mãozinha delas na consciência. Às vezes, aquele médico escroto, ele não me segue, não segue a Thay, mas às vezes ele segue você. Exatamente. Você pode pegar um conteúdo nosso e compartilhar, você pode fazer o seu. É isso Exatamente. também. Queria deixar esse convite para vocês, essa provocação. Isso aí. E esse movimento precisa acontecer, né? E precisa continuar. Rafa falou aqui de um R1 que queria operar a mulher com 9 centímetros, porque ela pediu cesárea, sabe? Por que que ele não fez cirurgia geral? A gente até teve uma discussão esses dias sobre isso, né? Se é válido dividir a residência de ginecologia e obstetrícia. Porque ela vai ver essa pessoa aí tá fazendo GO, mas ela quer ser cirurgiã, vídeo laparoscópica, robótica, né? E o que ela tá fazendo na obstetrícia, sinceramente. Então, aí depois a pessoa tem uma rotura uterina por causa dessa cesárea mal indicada em uma outra gestação, e a culpa é de, sei lá, de outra pessoa, Da no caso, mulher, com no momento. certeza. É. Então, enfim, são discussões infinitas, mas que é isso, né? A gente está fazendo o nosso papel aí para mudar essa realidade e que vocês que estão aqui, que já praticam e que já enfrentam essa mesma trajetória que a gente, também mandem, né, essa provocação para pessoas que você gostaria que se atualizasse, por exemplo, né? Porque como a Carol falou, os cursos online, o bom deles é que a pessoa tem acesso durante o plantão. Né? Ela não vai precisar ir lá, abrir o livro, procurar no YouTube um vídeo de como resolve distócia de ombros. Ela não vai precisar ir lá no guideline de não sei o que, procurar qual que é a dose da insulina. Então, ela tem acesso ali no celular dela a uma informação baseada em evidências que nós fizemos o trabalho de resumir tudo e colocar ali mastigado para ela só acessar e fazer. Então, é isso. A gente tem tentado, a nossa parte a gente está fazendo e vamos seguindo juntas. Tamo Né, junto, amiga? Muito gente. obrigada pela presença, pela nossa Valeu. conversa de sempre, muito engrandecedora.
E vamos que vamos. Tamo juntas. Boa noite, bom Boa descanso noite, querida. e Boa até noite. Valeu mais. demais. Obrigada aí quem tá aqui com a gente e quem assistiu depois também. Tchau, Vai tchau. ficar salva a live no YouTube e aqui no Instagram, caso queiram assistir depois ou quem não conseguiu ver tudo. Tá certo? Beijo, gente. Beijo, Fabi. Beijo, Rafa. Beijo, Fernanda, que interagiram bastante. Débora. Beijo, Sigam meninas. firmes aí. Precisamos de vocês. Tamo na força aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.